Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos estudar mais um tema da disciplina História do Direito. Neste módulo sobre direito primitivo, vamos conhecer o pensamento de Henry Maine e sua importância para a história do direito. Analisaremos sua teoria sobre a passagem da sociedade de status para a sociedade de contrato e compreenderemos como ele explicava a evolução histórica do direito. Quando estudamos a história do direito, encontramos diversos autores que buscaram compreender como surgiram as normas jurídicas e de que maneira elas se desenvolveram ao longo do tempo. Entre esses estudiosos, destaca-se Henry James Sumner Maine, mais conhecido simplesmente como Henry Maine, um importante jurista e historiador inglês do século XIX. Henry Maine nasceu em 1822 e tornou-se conhecido principalmente por sua obra intitulada Ancient Law, ou Direito Antigo, publicada em 1861. Nesse livro, ele procurou explicar como as sociedades humanas evoluíram e como essa evolução influenciou o desenvolvimento do direito. Uma das principais contribuições de Henry Maine foi demonstrar que o direito não surgiu pronto e acabado. Pelo contrário, ele é resultado de um longo processo histórico, marcado por profundas transformações nas relações sociais, econômicas e políticas. Para Maine, compreender o presente exige conhecer o passado e analisar como as instituições jurídicas foram sendo construídas ao longo dos séculos. Ao estudar as sociedades primitivas, Henry Maine observou que os indivíduos não eram considerados de forma isolada. O que realmente importava era o grupo ao qual pertenciam, especialmente a família, o clã ou a tribo. Os direitos e deveres das pessoas eram determinados pela posição que ocupavam dentro da comunidade. Foi a partir dessa constatação que Henry Maine desenvolveu uma de suas ideias mais famosas, resumida na frase segundo a qual o movimento das sociedades progressivas ocorreu da sociedade de status para a sociedade de contrato. Mas o que isso significa? Segundo Henry Maine, nas sociedades primitivas predominava o chamado status. O status corresponde à posição que uma pessoa ocupa na sociedade em razão do nascimento, da família ou do grupo ao qual pertence. Em outras palavras, o indivíduo já nascia com uma condição previamente determinada e seus direitos e obrigações eram definidos por essa condição. Nas sociedades de status, a família era a principal instituição social. O indivíduo possuía pouca autonomia e sua vida era regulada pelas tradições e pelos costumes do grupo. Os laços de parentesco eram mais importantes do que a vontade individual. Por exemplo, uma pessoa pertencia a determinada família ou tribo por nascimento, e era essa condição que definia seus direitos, suas obrigações, sua posição social e até mesmo suas relações econômicas. Não havia liberdade para escolher livremente as relações jurídicas, pois tudo era determinado pela estrutura social existente. Além disso, nas sociedades primitivas predominava a autoridade do chefe da família ou do patriarca. Esse líder possuía amplos poderes sobre os demais membros do grupo, exercendo funções políticas, religiosas e jurídicas. A família era considerada a base da organização social e do próprio direito. Com o passar do tempo, as sociedades foram se tornando mais complexas. O crescimento das cidades, o desenvolvimento do comércio e a ampliação das relações econômicas contribuíram para o fortalecimento do indivíduo e para a redução da influência exclusiva dos vínculos familiares. Foi nesse contexto que, segundo Henry Maine, ocorreu a passagem da sociedade de status para a sociedade de contrato. Nas sociedades modernas, os indivíduos passaram a ter maior liberdade para estabelecer relações jurídicas com base em sua própria vontade. O contrato tornou-se um instrumento fundamental das relações sociais. Em vez de os direitos e deveres serem definidos exclusivamente pelo nascimento ou pela posição familiar, eles passaram a ser estabelecidos por meio da manifestação da vontade das pessoas. Assim, uma pessoa poderia celebrar contratos, adquirir bens, realizar negócios e assumir obrigações independentemente da família ou do grupo ao qual pertencia. O indivíduo passou a ser reconhecido como sujeito de direitos e deveres, dotado de autonomia e capacidade para participar das relações jurídicas. Para Henry Maine, essa transformação representava uma das principais características da evolução das sociedades. Enquanto nas comunidades primitivas predominavam as relações baseadas no parentesco e na tradição,
Nas sociedades mais desenvolvidas prevaleciam as relações jurídicas construídas pela livre vontade dos indivíduos. Essa mudança também refletiu no próprio direito. As normas baseadas exclusivamente nos costumes foram sendo substituídas por leis escritas e por sistemas jurídicos mais organizados. O poder dos chefes familiares foi sendo gradualmente substituído pela autoridade do Estado, responsável pela criação e aplicação das normas. É importante destacar que Henry Maine não afirmava que as sociedades abandonaram completamente o status. Mesmo atualmente, existem situações em que a posição social ou determinadas condições pessoais produzem efeitos jurídicos. Entretanto, ele sustentava que o desenvolvimento histórico conduziu ao fortalecimento da autonomia individual e das relações contratuais. As ideias de Henry Maine exerceram grande influência na história do direito e na sociologia jurídica. Seus estudos contribuíram para demonstrar que o direito é um fenômeno histórico e social, que se transforma em resposta às mudanças ocorridas na sociedade. Além disso, sua teoria permitiu compreender que muitas instituições jurídicas modernas possuem origem nas estruturas sociais existentes nas comunidades primitivas. A evolução do direito não ocorreu de forma repentina, mas por meio de um processo gradual de adaptação às necessidades humanas. Embora alguns estudiosos contemporâneos apontem que a teoria de Henry Maine simplifica certos aspectos da evolução social, sua obra continua sendo uma referência fundamental para aqueles que desejam compreender as origens do direito e a formação das instituições jurídicas. Portanto, podemos concluir que Henry Maine foi um dos mais importantes estudiosos da história do direito. Sua principal contribuição foi demonstrar que a evolução das sociedades ocorreu da sociedade de status para a sociedade de contrato. Nas sociedades primitivas, os direitos e deveres eram determinados pela posição do indivíduo dentro da família e do grupo social. Já nas sociedades mais desenvolvidas, a vontade individual e os contratos passaram a desempenhar papel central nas relações jurídicas. Dessa forma, a teoria de Henry Maine nos permite compreender que o direito é resultado de um processo histórico contínuo e que as instituições jurídicas atuais são fruto das transformações ocorridas ao longo da história da humanidade. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a história do direito e avançaremos para novos períodos da evolução jurídica. Até a próxima!